Fala galera, Marcelo, host do KiwiCast falando. Hoje eu saí lá de Balneário Camboriú pra vir aqui em Alphaville, São Paulo, pra bater um papo com um dos grandes palestrantes do KiwiFi Festival, Breno Perrucho. Um dos maiores especialistas em finanças, empreendedorismo e produção de conteúdo no Brasil. Breno, você é um dos grandes produtores de conteúdos de finanças do Brasil, tem uma audiência gigante no digital, mas conta pra gente como é que foi sua trajetória até você chegar onde você tá hoje. Legal, a trajetória ela começou desde que eu tinha 12 anos de idade. É engraçado porque várias coisas que acontecem na nossa vida ao longo do tempo vão se juntando de forma que a gente não consegue entender como que momentos e conhecimentos absolutamente desconexos lá no futuro, eventualmente iriam se juntar para que surgisse algo novo. Então, com 12 anos eu comecei a fazer vídeo no YouTube de música. Eu gostava muito de música, eu gostava muito de fazer vídeo com os amigos e eu comecei a aprender sobre edição lá. Eventualmente, eu fui desenvolvendo mais essa habilidade para começar a ganhar dinheiro, trabalhando de freelancer, trabalhando de filmmaking com outras pessoas. E eu juntei isso com conhecimento de educação financeira e negócios que eu tive acesso estudando por mim mesmo e também na faculdade, principalmente com contato com uma iniciativa chamada de Empresa Júnior. Juntando tudo isso daqui, eventualmente eu comecei a pensar, será que não é tão legal esse conhecimento de educação financeira e tão importante para todas as pessoas, independentemente de quem seja, porque todo mundo vai lidar com dinheiro, que eu pensei, e se eu passar isso de uma forma didática, lúdica, jovem, como se eu estivesse conversando com os amigos num bar, por exemplo. E aí, juntando filmmaking com edição de vídeo, com educação financeira, negócios e uma linguagem jovem, surgiu o canal em outubro de 2018, Jovens de Negócios. E que tipos de escolhas você teve que fazer para se desenvolver e se tornar na referência que você é hoje? Quando eu estava na faculdade, eu fiz medicina. Foi o primeiro curso que eu comecei a fazer. Depois, eu fui para engenharia mecânica e, por fim, produção. Quando eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, eu estava conciliando com a faculdade. Eu acordava 5 horas da manhã para conseguir ter um tempo de estudar e fazer os vídeos e editar até as 6h30, que era o horário que eu saía para ir para a faculdade. Só que o que começou a acontecer foi que eu percebi que o tempo que eu estava despendendo na faculdade, ele poderia ter sido tempo usado para investir nesse canal, que eu tinha crença absoluta e inabalável de que ia funcionar. E eu sabia que, bem ou mal, eu tinha comida na minha mesa, eu tinha a cama de dormir, eu tinha um teto sobre qual morar. Isso tudo fazia com que, se, por exemplo, eu optasse por trancar a faculdade, por mais que não tivesse a aceitação da minha família, eu ainda poder ter um palco lindo sobre o qual focar única e exclusivamente naquilo. Então, o que aconteceu foi que eu passei a trabalhar 100% e acordar 4h30 da manhã, porque ao invés de 5 horas, como eu estava fazendo quando estava na faculdade, eu pensei, velho, eu tenho 2 anos para fazer isso acontecer, que é o tempo de faculdade em que você pode ficar com a matrícula preservada, sem ela caducar, até que você perca ela. Então, a minha rotina era acordar 4h30 da manhã e fazer exercício para que eu tivesse um corpo capaz de sustentar a carga mental de estudo, edição de vídeo, de ficar até 10 horas da noite todo dia fazendo isso, deixar de sair com os amigos, deixar de beber, deixar de fazer o que a maior parte das pessoas na minha idade estavam querendo fazer. Não porque eu acho que você imprescindivelmente precisa disso para você conseguir chegar em qualquer lugar, mas porque eu sei que o fato de você fazer mais do que a média faz você se sentir merecedor. E todo dia que eu trabalhava, todo dia em que eu acordava e eu via que não tinha as luzes dos apartamentos dos lados acesas, todo mundo estava dormindo, eu me sentia bem. Eu me sentia, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou não só trabalhando muito, mas principalmente, eu estou trabalhando muito aplicando os meus esforços em algo que eu sei que pode me trazer escala e me gerar muito resultado. Então, quando você tem disciplina, quando você faz mais do que a média e quando você aloca o seu trabalho em algo que pode te remunerar muito, resolvendo uma dor no mercado, aí sim você consegue chegar nesse próximo nível. Vale dizer que não é porque você acorda 4h30 da manhã que você vai ter muito sucesso. Um padeiro, ele pode acordar mais cedo do que isso e sempre ganhar o equivalente ao que um padeiro ganha. A questão é você trabalhar muito de forma consistente em algo que pode te fazer gerar muita escala. Por exemplo, se eu faço uma live de lançamento que dura 1 hora e tem 100 pessoas assistindo, é 1 hora do meu tempo, mas é 100 horas de vida humana que eu estou impactando. Se eu faço uma live de 1 hora e tem 10 mil pessoas assistindo, é a mesma 1 hora do meu tempo, o mesmo esforço que eu tive quando eu estava, por exemplo, fazendo com 100 pessoas, mas estou impactando 10 mil horas de vida humana. Então isso é escala e isso que gera resultado. E assim, você já participou de muitos eventos, já palestrou em muitos eventos, inclusive. Qual é o tipo de impacto que essas experiências tiveram em sua carreira? Quando a gente começa a palestrar, a gente não só entra em contato com muitas pessoas de realidades diferentes, como a gente viaja o Brasil e a gente conhece, de fato, backgrounds, experiências, históricos de pessoas que são completamente
adversos, completamente fora do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, eu acho que o principal insight é a gente dar um passo para trás e perceber que a nossa vida que a gente está acostumado no dia a dia não é a única possível. Para os dois caminhos. Primeiro, a gente vive numa bolha, que é uma bolha muito saudável de pessoas que têm mentalidade de crescimento, de querer entregar valor para o mundo, mas a gente se fica só vivendo o dia a dia. O que a gente deixa de perceber é que existem várias formas de como a nossa vida poderia ser caso a gente tivesse nascido em outras circunstâncias. E não só isso. Às vezes, pensando no nosso futuro, será que você quer morar no lugar que você está morando agora pro resto da vida? Ou será que você pode, às vezes, querer viajar, explorar tudo isso que o mundo te guarda? Então, acho que essa é aquela coisa que a gente pensa quando a gente entra em contato com várias realidades diferentes, tanto para mal, no sentido de te colocar numa perspectiva de como a gente é privilegiado em ter aquilo que tem, mas tanto para bem, no sentido de dar uma direção para a nossa vida em relação a o que mais a gente quer alcançar, ou o que poderia ser a nossa vida se a gente mudasse algumas coisas. E olhando assim para o Breno de hoje, como é que você acredita que ajuda as pessoas através das suas ações? Qualquer pessoa que tem algum resultado, que seja qualquer resultado, foi porque ela conseguiu aplicar esforço para resolver alguma dor que o mercado tem. Se eu tenho um produto e você compra esse produto, quer dizer que para você a solução que eu estou concedendo por oferecer esse produto vale mais do que o dinheiro que você está me pagando. Caso contrário, a transação não acontecia. E para mim, eu te vender esse produto quer dizer que o dinheiro que você está me pagando vale mais do que o produto que eu estou cedendo. Então, para que qualquer pessoa consiga ter qualquer possibilidade de crescer, ela vai precisar ser, por definição, uma fonte agregadora de valor para a sociedade. Ela vai precisar entregar algo que vá fazer com que ela seja remunerada na proporção da quantidade de pessoas que ela ajuda e do tamanho do problema que as pessoas têm. Quanto mais pessoas você ajuda e quanto maior o problema que as pessoas têm, então mais dinheiro você vai ganhar, mais vai ser o sucesso que você vai ter. Mas, ironicamente, o fato de você escolher agregar valor ao mercado solucionando uma dor não necessariamente significa que você é uma pessoa do bem, que é gente boa. Significa que você conseguiu resolver uma dor específica que o mercado tem e tem gente disposta a pagar por isso. Mas se você está, por exemplo, vendendo alguma coisa que eu preciso, eu não me importo se você é um cara gente boa ou não. Por outro lado, o que eu percebi foi que, de forma direta ou indireta até, quando você trata todo mundo bem e quando você é humilde para reconhecer que você não é melhor do que ninguém, você consegue ter mais transações comerciais, você consegue chegar a mais pessoas, você consegue fazer com que seus clientes sejam fiéis, você consegue fazer com que parceiros possam optar por você ao invés de outro, simplesmente porque você foi aquele diferencial a mais pela tua personalidade e pela forma como você lidou com as pessoas. Então, um dos princípios que a gente deve considerar para a nossa vida é, sim, para a gente conseguir crescer e ter algum diferencial, a gente precisa entregar algo que o mundo precisa. A gente precisa responder por que alguém deve comprar isso que a gente está vendendo e por que deve comprar isso da gente especificamente. E ao conseguir responder essas duas perguntas, você também deve tratar todos com humildade para que você maximize as suas chances de conseguir crescer e conseguir gerar mais valor para a sociedade. Se a gente pudesse colocar de uma forma simples hoje, como é que funciona o seu negócio? Qual é o seu negócio? O que é que você faz? Minha empresa é uma empresa de mídia. Começou como um canal do YouTube, basicamente, em que a gente fala sobre educação financeira e empreendedorismo. E ela foi se expandindo para dominar algumas outras plataformas. Então, a gente é bem forte no Instagram, no TikTok. A gente agora começa a desenvolver artigos do blog para ranquearem bem SEO e ter essa fonte constante de tráfego. Porque a gente entendeu o seguinte: a partir do momento em que a gente escolhe um canal e começa a produzir conteúdo sobre educação financeira e negócios, ou no seu caso, qualquer nicho, isso gera uma consequência, que é você começa a ter audiência. E a consequência de você ter audiência é que dessa audiência vão ter algumas pessoas que são muito fãs e que elas gostam muito do trabalho que você está fazendo. E a consequência de você ter pessoas muito fãs é que algumas desses fãs vão querer comprar produtos e serviços que você vem oferecer para o mercado. Então, vamos dizer que você tem um canal do YouTube, que você tem audiência, e eventualmente você faz uma pesquisa na sua comunidade e você pergunta: gente, qual é o problema que vocês mais têm aqui que vocês gostariam de ser resolvido? Você começa a pegar dados, a coletar feedbacks do que as pessoas querem que você possa ajudá-los. E quando você é capaz de oferecer essa solução de forma remunerada, você cobra para que elas possam comprar a solução, você está ajudando elas a resolverem um problema e você está enriquecendo com isso. Então, é como que
quase que uma roda que se retroalimenta. Você começa a produzir conteúdo em algum lugar, em alguma plataforma, sobre algum nicho específico. Você ganha audiência. Dessa audiência você tem fãs. Desses fãs você tem pessoas que compram. E do dinheiro que você ganha comprando, você enriquece e também você pode pegar uma parte desse dinheiro, reinvestir na expansão de outros canais de distribuição desse mesmo conteúdo. Então, se você começou focando em uma só plataforma, como o YouTube, eventualmente, quando você tem mais dinheiro, você pode contratar um social media para pegar conteúdos que você já faz no YouTube e replicá-los no Instagram, e no TikTok, e no LinkedIn, e depois em artigos do blog. E aí você vai cada vez mais expandindo seus pontos de contato que vão gerar mais audiência, vão gerar mais fãs, que vão gerar mais compras, gerar mais dinheiro para você reinvestir e fazer mais coisas. Então, é um ciclo que ele é retroalimentável. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo, cada vez mais produzindo conteúdo de qualidade, de forma lúdica, que faz com que as pessoas elas queiram se tornar nossos clientes, comprar os produtos sobre empreendedorismo e educação financeira, para que a gente possa investir em chegar a mais pessoas, expandindo os nossos canais. E a Jovens, ela começou em outubro de 2018, né? Nesse período até agora, 2023, o quanto ela cresceu, quantas pessoas você gerencia hoje, quantos projetos você está lidando simultaneamente? Cara, uma sanfona. Inclusive, tem muitos aprendizados em relação a isso, porque a gente começou com uma pessoa, que era o Breno, de 2018, em outubro, que editava vídeo, fazia thumbnail, que fazia os roteiros, que fazia tudo. E com o Breno, que é CEO de um grupo de empresas de 45 pessoas, com 4 empresas diferentes, uma marca de roupas, um portal de notícias e uma produtora de vídeos. Mas, ironicamente, apesar de em 2022 a gente ter começado com 45 pessoas e 4 empresas, com o Breno tocando tudo isso, ironicamente, o que veio acontecer depois disso é que a gente fechou 2022 e começou 2023 com 19 pessoas, com uma empresa, tendo quase 5 vezes mais resultado do que a gente estava tendo no começo de 2022 com 45 pessoas e 4 empresas. Isso foi um grande aprendizado, porque a gente ter muitas pessoas no negócio é quase que uma métrica de vaidade. Falar, olha, eu tenho uma empresa com quase 50 pessoas, ou eu tenho 4 empresas diferentes. Isso aqui, não necessariamente porque você tem tanta gente ou porque você tem tantas iniciativas que você, quanto empreendedor, está sendo muito bem remunerado por isso. Às vezes você está tendo mais problemas, mais pessoas, mais dores de cabeça, às vezes está tendo mais dificuldade, e eu percebi que é muito mais difícil você ter resultado, ou seja, o que sobra depois que você ganha versus o que você gasta, do que você ter faturamento. Porque você pode ter muito faturamento e não ter resultado nenhum, assim como você pode ter menos faturamento, mas ter muito resultado. Eu descobri isso. Se você, por exemplo, tem um negócio digital e você investe R$1 milhão em tráfego e você vende R$1 milhão, você pode mostrar a sua conta ali da QIFI com R$1 milhão e o que vai acontecer? Pô, você vai ter mostrado que você faturou R$1 milhão, mas ninguém sabe o quanto que você realmente gastou para aquilo. Então, na prática, o que acontece é que a gente tem muitas pessoas nesse mercado que acabam tendo brincadeiras, projetos, e não empresas que realmente pensam em previsibilidade de receita, fluxo de caixa positivo, porque o fato de você conseguir tirar um print e mostrar quanto você está ganhando já vende por si só. Mas ninguém sabe, quando você mostra o que você está ganhando, o quanto realmente está ficando para você. Ou então, quando você, é o tipo de pessoa que quer mostrar para o mundo e a todos, coisas legais, que você está conseguindo ter várias conquistas, ninguém sabe o quanto que você realmente tem guardado. Todo mundo sabe o que você gasta, mas ninguém sabe o quanto que você tem. Então, esses foram alguns aprendizados que desde 2022, no começo do ano até aqui, eu tive em relação a essas coisas de, será que é porque eu tenho muitos projetos que estarão tudo certo? Ou então, será que é porque a gente está com muitas pessoas que está tudo bem? Às vezes não, porque hoje a gente está num momento em que tem mais faturamento, mais resultado, a gente tem menos pessoas, a gente tem menos projetos e no final está sendo muito mais saudável o negócio do que estava quando era bem diferente disso. E com sua visão já um pouco mais ampla e experiente que você tem ao longo desses anos, o que é que você diria que as pessoas que estão no digital deveriam focar para se desenvolver e ter resultado? Um negócio digital é bem simples do ponto de vista de você fazer algumas coisas, você já consegue começar a ter resultado. Então, primeiro, você precisa solucionar uma dor, tá? Qual que é essa dor? Pode ser que você tenha uma expertise em biologia e você quer ajudar pessoas a passarem para medicina na faculdade. Então, você vai fazer cursos de biologia para que alunos de escolares eles possam ingressar na faculdade. Então vamos dizer que isso aqui é o que você faz. Quando você começa a produzir infoprodutos, você pega uma câmera, você pode fazer isso pelo seu celular hoje. Você pode editar, tem cursos de graça que você faz pelo YouTube ou até pela própria Adobe, que você vai lá no próprio site e já tem um monte de curso gratuito para você fazer da Adobe para ensinar como mexer no Premiere Pro, que é o software que você usa para fazer edição de vídeo.
Depois que você tem um produto, você pode fazer os anúncios, que você pode, de novo, fazer de graça no Canva, por exemplo. E aí você tem os anúncios estáticos que você pode anunciar por meio do Facebook Business Manager, ou então do Google Ads, para que você possa chegar a públicos que potencialmente vão se interessar por passar numa faculdade de medicina querendo se dedicar muito para biologia, que é o que você está ensinando. Então você monta todo o funil, você faz um produto, você faz o design, você faz a gestão do tráfego, manda para uma página de vendas que você vai criar bonitinho, que tem uma headline chamativa, que vai ter o seu vídeo de vendas, ou então que vai ter uma copy. E aí você começa a fazer uma coisa chamada de teste AB, que é, putz, se eu estou vendo que essa headline aqui não performou bem, essa performou melhor, converteu mais. Ou seja, para a mesma quantidade de pessoas que entrou na página, você conseguiu vender mais. E aí você começa a fazer isso para otimizar cada vez mais o seu funil de vendas. Você precisa ter gente entrando o tempo todo com o tráfego que você está pagando para gerar e você precisa estar convertendo no final para elas comprarem os seus produtos. Eventualmente, depois que ela compra o seu produto, você pode oferecer mais produtos para ela, porque as dores de cabeça estão na aquisição de clientes, mas o dinheiro está na manutenção de clientes. Porque é muito mais fácil e mais barato você vender para clientes que já conhecem você, já confiam no seu trabalho, já gostam do que você faz, do que para pessoas que nem conhecem o seu nome. Então, quando a gente entende que para você ganhar dinheiro no digital, basta você ter algum funil de vendas, você começa a ganhar dinheiro com isso. Vai depender muito mais do quanto que você está disposto a gastar para investir em tráfego do que, de fato, será que vai levar muito tempo ou não. Se hoje eu, por exemplo, fosse começar e eu não tivesse um canal do YouTube de 1 milhão de seguidores, eu não ia nem me preocupar a criar um canal do YouTube. Eu, basicamente, só ia pegar o conhecimento que eu tenho de gestão de tráfego, página de vendas, infoproduto, gravar um produto, fazer uma página de vendas, botar tráfego em cima e ficar preocupado só que eu estou ganhando mais do que eu estou gastando, basicamente. E quais foram as suas principais conquistas através do marketing digital? Obviamente, a gente acaba tendo muito mais facilidade para ter as coisas que a gente quer e, sabe, não se preocupar mais com coisinhas, por exemplo, alguns boletos que chegam, então olhar para o canto direito ali do cardápio no restaurante. Mas eu não acho que isso aqui foi o principal, não. Porque eu acho que depois chega um limiar de dinheiro que você acumula, que você ganha mais não muda a sua qualidade de vida. Eu acho que depois que você passa de um patrimônio assim, de uns 10 milhões, não muda mais muita coisa. Se você pode ter 20, você vai fazer as mesmas coisas nos mesmos restaurantes, você vai fazer as mesmas viagens, você vai conversar com as mesmas pessoas. Se você tiver 50, mesma coisa, sabe? Não muda. Talvez você não tenha alguns luxos, tipo, beleza, eu quero comprar um jato. Talvez alguém de 50 milhões consiga, alguém de 10 não. Mas ainda assim, todo o resto não vai mudar nada. Você vai poder andar de classe executiva, primeira classe do mesmo jeito, se você não quiser comprar um jato. Então, isso é uma coisa. Mas, de novo, eu não acho que isso aqui é o maior valor. Acho que, para mim, o que mais mudou e o que mais teve de valor foi a facilidade de chegar em pessoas que eu admiro e que eu queria aprender. Fazer um trabalho bom e que a gente tem orgulho faz com que outras pessoas acabem valorizando esse trabalho também. Então, por exemplo, lá em 2020, eu pude me aproximar de uma das pessoas que eu mais admiro, ainda hoje no mercado, que naquele momento eu não poderia imaginar que seria possível, que foi o Thiago Nigro. Ele chegou para falar comigo, ofereceu para fazer um investimento para que ele pudesse se tornar sócio e hoje a gente está aqui gravando isso dentro do Grupo Primo, porque o trabalho que foi feito com carinho, com amor, para justamente querer agregar valor à vida de outra pessoa, fez com que outras pessoas muito maiores do que eu era na época acabassem reconhecendo esse trabalho e querendo ajudar e querendo fazer parte daquilo também. Então, acho que de longe, a consequência da gente fazer um trabalho bem feito, em que a gente sente orgulho, é o reconhecimento que a gente tem por conta de pessoas que a gente admira. E Breno, você vai ser um dos palestrantes do QIFI Festival, o que para nós é uma honra receber você lá. Quais são suas expectativas para esse evento? Quero muita gritaria, quero chegar lá e sair andando no meio da galera. E eu acho que cada palestra é como se fosse algo único, né? Eu, por exemplo, dificilmente eu chego lá e preparo uma pauta ou chego e, gente, eu vou falar sobre isso daqui. É muito numa conversa. Eu chego, vou no meio da galera e pergunto o que vocês querem saber hoje, o que a gente poderia passar nesse tempo sendo produtivo, que se a gente vai passar 1 hora falando, vocês não poderiam deixar de escutar. E aí, a partir daí, a gente desenvolve uma coisa junto. Isso é muito legal, porque, de novo, a gente conhece pessoas que a gente jamais esperava, ouve histórias que a gente sabe que, cara, ninguém sabe da realidade de ninguém, e a gente começa a colocar as coisas em perspectiva. E eu vejo que o fato de vocês estarem fazendo um evento que vai ser para o quê? 4 mil pessoas? 3 a 4 mil pessoas. 3 a 4 mil pessoas. Não só faz com que vocês consigam gerar a economia, os entornos aqui, mas principalmente fazer com que, às vezes, sementes sejam plantadas na cabeça de cada uma delas para que elas possam, às vezes,
conseguir sucesso a ponto de fazer um evento para 3.000, 4.000 pessoas também. Então olha que doideira isso, né? Às vezes, pequenas coisinhas que cada uma daquelas pessoas que estão ali ouvem mudam tudo na sua vida. Decisões que elas vão tomar, pessoas com que elas vão se relacionar. E às vezes, o fato de mudar tudo na vida delas pode ser o suficiente para mudar tudo no nosso mundo. A gente nunca sabe como uma pessoa, se ela for impactada bem naquele evento, pode fazer com que o mundo inteiro consiga ter uma direção um pouco melhor a partir disso. Então, o que eu espero é que seja um movimento transformador para a vida dessas pessoas e também para que isso se torne um ritual que seja feito consistentemente, crie uma awareness sobre o quão foda é o trabalho que a galera da QIFI está fazendo, de forma que vocês consigam sempre trazer palestrantes ainda melhores. Enquanto vocês me quiserem lá, eu vou ficar feliz de participar. Que legal, sempre um prazer estar com você. Inclusive, o Breno vai estar lá com a gente. O evento acontece no dia 15, 16 e 17 de junho. Aproveita agora enquanto ainda está no primeiro lote, então aproveita enquanto é tempo. E Breno, eu te vejo lá. Sempre um prazer bater um papo com você. Obrigado por você receber aqui no Grupo Primo. E até já. Te vejo lá no QIFI Festival.